Olá, grande noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso, Flávio, boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai falar da goleada do Flamengo sobre o São Paulo. Tem o Palmeiras, cada vez mais líder do Brasileirão, a derrota do Santos na Vila Belmiro, a preparação do Corinthians que enfrenta o Cuiabá de olho no fim da novela com o Roger Guedes. E as medalhas do Brasil na Olimpíada de Tóquio. A gente volta já já, mas antes tem dicas para vocês. E nós estamos de volta e, como sempre, já com a enquete do dia. A diretoria de São Paulo já deveria pensar numa troca no comando da equipe, sim ou não? Você pode votar entrando no site gazetesportiva.com, lá você deixa o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, aqui do lado da sua tela. E mandar vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota aí o telefone, o 11 é o DDD, código de área, 99479-1633. 99479-1633. Sem querer influenciar os meus companheiros, amigos e colegas de bancada, eu já vou dar meu voto. Não tem por que trocar de técnico agora, sinceramente. Flávio. Para mim isso é uma conversa que não deve nem existir, nem aqui entre nós. Eu também voto por não é um momento, não faz nenhum sentido, mas a gente tem que no futebol, eu não duvido de nada, mas não é o caso. Não é o caso, inclusive o Zé Paz pode trazer as informações, está tudo tranquilo nesse momento por lá, não há essa pressão em cima do Crespo, eles confiam no trabalho, né? Mas no futebol, final de semana tem clássico contra o Palmeiras. Ou seja... Né? Claro, seria normal o São Paulo perder. Não, Flávio, eu entendo o que você está falando, é normal, mas eu lamento por você não ser um dirigente. Se você fosse um dirigente, você não ia tomar postura. Mas estamos cansados de ver dirigentes. Eu espero estar vendo algo novo. Do Duílio, do Júlio, também do presidente do Santos, que também fugiu o nome agora. Eu espero estar vendo algo novo. O Duílio, ele assumiu... Para fazer a mesma coisa, não precisamos de trocar de presidente. O Duílio assumiu dizendo que o Mancini era o técnico do Corinthians até o final da temporada. Já trocou, né? Então, eu prefiro... Mas a parte financeira ele está mantendo. Eu prefiro... Ele economizou para comprar. Eu prefiro ter cautela. Eu não me empolgo, não. Torço muito para que... Eu acho que se a gente conversar sobre esse tema, nós estamos dando chance para que os caras façam isso. Sabe, mostrando repulsa desde o começo, eu acho mais complicado. Se a gente começar a dar muita trela, a gente já vai começar a abrir, não para presidente, mas para esses menores, coisa conselheira. É que eles dão tanta trela para rede social, né? Que fica lá os caras. Tá 1-0 pro São Paulo contra o Flamengo. Vai falar sobre isso, tá? Então, o Crespo é demais. Tomou de 5-1. Ele é um lixo. É isso. Não funciona. É um argentino. Funciona, não é legal, mas funciona assim. Não precisa de presente, né? Claro. Contrata um algoritmo e o que fala na rede social, o algoritmo decide. Não é? Ontem, no Maracanã, parecia que o tabu seria mantido. Mas o Flamengo ativou o rolo compressor e atropelou o São Paulo numa tarde inspirada de Bruno Henrique. Flamengo e São Paulo se enfrentaram no Maracanã. O tricolor abriu o placar no comecinho do segundo tempo com Arboleda após cobrança de escanteio. Mas aí, sem dó nem piedade, o Flamengo fez um atrás do outro. Bruno Henrique empatou aos 24 minutos em bobeira da zaga paulista. Virou com um golaço de fora da área aos 27. E ampliou de cabeça, 3-1. Em mais um apagão da zaga São Paulina, Gustavo Henrique marcou o quarto gol depois de uma cobrança de falta. O Fla fechou a goleada com gol contra de Wellington. Final, Flamengo 5, São Paulo 1. Eu não sei para vocês, imagino que sim. Para mim, o placar não diz o que foi o jogo. 5-1 foi castigo demais para o São Paulo, que
Sabe, foi até melhor que o Flamengo, encarou de igual para igual até os 25 do segundo tempo. O problema do São Paulo é tal da preparação física, né? Aos 20 do segundo tempo, seja ganhando, seja perdendo, o time do São Paulo arreia. E isso é um problema. Quando você pega um time como o Flamengo, e aí você começa a não ter força para subir de cabeça, você já para de conseguir acompanhar o adversário. É fatal, né? Você está jogando com um time mais fraquinho, ou se você faz 2-0, como aconteceu no jogo contra o Racing, a situação e o nível do time é outro. Então o São Paulo precisa corrigir essa fragilidade física do time, que sempre, a partir da metade do segundo tempo, o time cai, né? E aí, contra um Flamengo é complicado, e muita falha individual. Concordo com você, até então a coisa estava boa, mas aí não adianta, né? Se for pegar adversários desse porte e continuar caindo fisicamente a partir dos últimos 25, 30 minutos, outros casos assim acontecerão. O São Paulo não fez uma partida horrorosa, mas, como disse o Flávio, no segundo tempo caiu, tem sido uma constante, não é? A parte física não está legal. O Crespo, no meu entendimento, eu não sei porque essa aposta do Vitor Bueno. Inventaram o Vitor Bueno lá na frente. Eu não gosto. Ele perdeu 2 gols no mesmo lance no começo do jogo. Sem queimar ninguém, mas isso já tem sido uma constante nos últimos jogos. Não é? Até no primeiro jogo contra o Racing aqui, se não me falha a memória, no primeiro jogo contra o Racing, ele perdeu o jogo, poderia ter liquidado a classificação. Ele, quando veio do Botafogo para o Santos, ele como meia, um jogador que tinha chegando, me agrada mais. Lá na frente, não gosto, não. Concordo com você. E o São Paulo está pagando um preço aí, que é esse aspecto físico. Isso precisa ser repensado. O Muricy, que é inteligente, comissão técnica, presidente, precisa ver o que está acontecendo. E uma outra coisa, na sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva, eu dizia o seguinte: São Paulo tem que ficar atento com o Campeonato Brasileiro. Domingo, no Mesa Redonda, nós poderemos estar falando do São Paulo na zona de rebaixamento. Está carimbado, São Paulo está lá. Tem quarta-feira Vasco da Gama e no final de semana Palmeiras. Para mim, o jogo que o Crespo tem que levar a campo o que tem de melhor, se puder levar nas duas competições, ótimo. Mas o jogo mais importante da semana para o São Paulo não é o jogo de quarta. É o jogo contra o Palmeiras. Você acha mesmo? Eu acho mesmo. Se tiver que escolher, você pouparia contra o Vasco e não contra o Palmeiras? Claro, eu vou com força máxima contra o Palmeiras. Mas, Garrafa, pensa, raciocina, pensa comigo. Penso, vamos lá. 2 jogos. Tá. Copa do Brasil. Bem. Premiação, vale vaga na Libertadores e tudo mais. Campeonato Brasileiro, você tem ainda, são 14 rodadas, mais 20, é horrível fazer o jornalismo. Nós estamos com 13, faltam 15 rodadas. 15? Não, 15. Não, 25. Tem 25 muito rodadas. chão ainda. Tá bom, tudo bem. Tem muito chão. Assim, não estou falando para você largar a Copa do Brasil, mas o jogo mais importante, porque se você ficar muito tempo na zona de rebaixamento, o time grande começa a pesar, a cobrança é grande, começa a patinar, não sai ali daquela região. Não adianta nada o São Paulo. Isso que você está falando tem uma total lógica, mas tem um detalhe, né? O São Paulo, se ele jogar com o time principal com o Vasco, a chance de ganhar é muito grande. Se ele jogar com o time principal com o Palmeiras, a chance dele perder é muito grande. O time reserva também. Então, já que você vai perder mesmo, pelo menos onde você tem chance de ganhar, é melhor você, porque é capaz de não ganhar do Vasco e perder do Palmeiras com o time A, com o time B. O time do Palmeiras é melhor que o time de São Paulo. E se tivesse apagão físico no segundo tempo, como vem acontecendo, aí o que faz o Abel? Ele mete o Dudu, ele mete o... É o inferno, bota um monte de cara. William, Que foi o que fez ontem o Renato. Ele ainda botou uma carga mais forte. É uma situação delicada, eu concordo com o que você está falando, só que pensa, não é que você vai colocar um time B para jogar com o Vasco. Sim. Você tem que fazer, jogador que jogar quarta e domingo, aguentar quarta e domingo, vai para o jogo. Se aguenta só um jogo, para mim é o jogo contra o Palmeiras. Vamos continuar falando do São Paulo, assunto importante. E chamamos o José Paes diretamente do CCT da Barra Funda e ele vai trazer alguns números da equipe que preocupam e muito, né, José Paes? Uma grande noite para você, meu querido. Grande noite para você, Celso, para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, trago números ruins aí para o torcedor são paulino em relação ao tricolor paulista. O São Paulo entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro porque perdeu para o Flamengo e o Sport empatou com o Ceará. Com isso, o São Paulo está ali na 17ª posição com 11 pontos conquistados em 13 jogos. São Paulo hoje, viu, Celso, tem a 5ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tomou 17 gols em 13 jogos. E ontem, mais uma vez, o Crespo foi perguntado
se ele vai priorizar alguma competição. Parece que ele estava até adivinhando aí o tema do nosso debate de hoje. Vai priorizar a Copa do Brasil? Vai priorizar o Brasileirão, a Libertadores? Enfim, eu já tinha perguntado isso para ele numa coletiva anterior e ontem ele falou disso de novo e a gente põe aqui o que o Crespo acha. Vai priorizar ou não vai, Crespo? Fala aí. Acredito que o resultado é mais grande e não retrata corretamente o jogo, mas fazemos parabéns a Flamengo, a Renato e a Portaluppi, a seus atletas. Mas acredito que o resultado é muito mais grande, com uma atuação extraordinária de Bruno Henrique. Acredito que podemos melhorar en muchos aspectos, mas tuvimos la oportunidad de ganar y, por qué no empatar durante el juego, mas acontecieron cosas con las actuaciones, como falei de Bruno Henrique, extraordinarias, y debemos parabenizar con él. Falando, viu, Celso, que o resultado não retratou o que foi o jogo, não retratou o que foi a partida, a goleada por 5-1 do Flamengo para cima do São Paulo, mais ou menos na linha aí que você disse, né, que você estava comentando aí com o Flávio e também com o Garrafa. Uma informação importante, o São Paulo, viu, Celso, ele ainda não repetiu nenhuma escalação no Campeonato Brasileiro de 2021. 13 jogos e o Crespo ainda não repetiu escalação. 13 escalações diferentes. E o Crespo foi perguntado aí na coletiva justamente sobre esse momento do São Paulo, sobre poupar ou não jogadores para priorizar as competições. Agora sim, vamos ouvir o Crespo falando sobre este tema, sobre poupar em competições diferentes. Fala, Crespo. Pretendemos, queremos respeitar todas as competições. Sabemos que temos un elenco que puede hacer eso. Infelizmente no estamos consiguiendo resultados esperados. Sabemos todas las dificultades que estamos atravesando, mas todos saben, ya expliqué en las colectivas anteriores todos los motivos, que estamos un equipo en construcción. Es muy difícil poder replicar los mismos 11, 3 días por varios motivos, mas continuaremos a luchar. Sabemos que la situación es difícil, mas acreditamos en el elenco. Tá, então a palavra do Hernan Crespo, a informação que eu tenho, viu, Celso, meio que entrando aí na enquete, que o Crespo não sofre nenhum tipo de ameaça aqui no São Paulo, vai continuar sendo treinador do Tricolor. A ideia da diretoria é cumprir o contrato com ele, até o Alex está treinando as categorias de base aqui do São Paulo, o time sub-20 está sendo preparado para num futuro assumir o elenco principal. Uma informação rapidinho para a gente encerrar aqui em relação ao Tricolor, viu, Celso? Luciano e o William, atacante e volante do São Paulo. Os dois estão se recuperando bem de suas respectivas lesões, treinaram hoje aqui com os demais companheiros no CCT da Barra Funda e devem reforçar o São Paulo contra o Vasco quarta-feira no Morumbi. Volto contigo, Celso. Ok, José Paz, obrigado. O Crespo, não porque ele deu a entrevista, né? Eu já tinha a oportunidade de comentar o jogo durante o jogo, e ele vê o jogo de uma maneira muito sensata. O que ele viu, o que ele falou do jogo, foi o que eu vi também. Sabe, o Bruno Henrique estava numa tarde inspiradíssima e acabou com o São Paulo em 3 minutos. Em 5 já está 3-1. Olha, tem coisas assim, a vida da gente ela é feita de escolhas, né? E num determinado momento, e de novo, agora não vou, antes eu já fiz juízo de valor, agora não, só vou fazer uma constatação. São Paulo optou por ganhar o Campeonato Paulista a qualquer custo. E foi, se arrebentou, matou todo o time, estourou todo mundo, enquanto as outras equipes faziam pré-temporada. É isso aí. Né? Foi uma opção do São Paulo. Foi uma opção do São Paulo. Agora ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que compensar isso de algum jeito. Essas contusões todas, e talvez até essa queda física a partir dos 20 minutos, venha disso. Enquanto os outros estavam fazendo preparação, o São Paulo não. O São Paulo estava dando. O Flamengo jogou o Campeonato Carioca com o time reserva, juniores. Aí você vai dando tudo. Aí ganhou, ok, beleza. Aí já, primeiro, o foco já diminui quando você ganha. Segundo, o time estourou e vai fazer preparação agora quando? A pré-temporada quando? Então está esse dilema. Foi feita uma opção, funcionou naquele momento, agora valeu.
todo esse sufoco que está passando? É isso que tem que ser colocado. Mas agora não tem mais o que fazer, agora tem que tentar recuperar de alguma forma, e a forma talvez seja poupando jogadores em alguns jogos. Não tem muito jeito. Estourou tudo lá atrás, mas lá atrás já foi, agora... Você tem razão quando você fala que a conta chegou e vai ter que pagar, e tem que pagar, e tem que pagar mesmo. Aí vai mais ou menos naquilo que eu estou falando. São Paulo, ó, dos 3 campeonatos, né? Libertadores, Paulista e Copa do Brasil. Qual é o mais palpável para o São Paulo ganhar e sair da fila? Foi o Paulista, apostou tudo no Paulista. Não adianta querer abraçar o mundo, querer Libertadores, querer Copa do Brasil. O preço chegou, como o Flávio disse, chegou mesmo. Então você não precisa... Mas toda aposta no menor? Mas que garantia você teria? Não, eu largo o Paulista e vou chegar forte e vou ganhar... É muito difícil você ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. São competições mais difíceis. O São Paulo precisava de um título. O que estava mais palpável, mais à mão do São Paulo era o Paulista. O preço chegou agora, como realmente disse o Flávio. Você não abandona a Copa do Brasil e pode-se até vender esse discurso. Eu acho que seria legal o Crespo. Não vai falar que vai entregar, mas, gente, é falar com transparência, como a gente está pensando aqui. A conta chegou do Campeonato Paulista, agora eu tenho mais... duas competições importantes, não vai dar para abraçar as duas, gente. E ele, numa coletiva anterior, ele foi perguntar sobre isso, ele disse o seguinte: olha, eu sei que o Campeonato Paulista é muito pequeno para o tamanho do São Paulo, mas para a gente era importante ganhar. Foi uma estratégia. Para mim, absolutamente equivocada. Sim. Mas aí já não tem mais juízo de valor. Agora, é uma realidade, o time está estourado e vai ter que dar um jeito, senão pode cair, pode perder todas as competições e ainda correr o risco de rebaixamento. Então, aí você escolhe a opção. Copa do Brasil, muito feliz, Flávio. Escolhas implicam renúncias. Isso. E hoje, a cabeça do torcedor são paulino amanheceu inchada, com tantas brincadeiras nas redes sociais. Quase Silvestre nem vem trabalhar hoje. E como se tudo isso não bastasse, a sequência de jogos da equipe não será nada fácil. Não poderia ser de outra forma. A goleada que o São Paulo levou do Flamengo inundou as redes sociais de memes. A torcida do Mengão deitou nas gozações. Os 5 gols sofridos deixaram também o tricolor com a 5ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. Agora são 17 gols sofridos em apenas 13 jogos. Há quem diga que o São Paulo apanhou dentro e fora de campo. A goleada fez que o tricolor voltasse para a zona de rebaixamento. E Crespo tentou explicar o inexplicável. Já expliquei em las colectivas anteriores todos os motivos, que estamos uma equipe em construção. É muito difícil poder replicar os mesmos 11 3 dias por vários motivos. Para piorar um pouco mais a vida do São Paulo, a semana será pesada. Quarta-feira, o Vasco pela Copa do Brasil. E no sábado, o Palmeiras pelo Brasileiro. Será que Crespo vai priorizar o Brasileirão para sair do rebaixamento? Ou vai com força máxima nas duas competições? E seja o que Deus quiser. Você faria o que se fosse o técnico tricolor, hein? Me inclua fora dessa, Rafa. Me inclua fora dessa. A gente vai falar da classificação daqui a pouquinho, antes. No sábado, o Palmeiras recebeu o Fluminense e venceu pelo placar mínimo. Mas muito dessa vitória se deve ao meio-campista Zé Rafael, que vem retomando o bom futebol e salvou o Palmeiras nesse lance incrível. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Manuel Contra. Com o resultado de 1-0, a equipe somou a 10ª vitória no campeonato e se isolou como o melhor ataque da competição. Ou seja, é um Palmeiras forte no campeonato. Está fazendo gol, está ganhando jogos, melhorou o nível de jogo, a maneira de atuar. Esse jogo com o Fluminense foi um jogo bem legal, poderia ter terminado empatado. O Fluminense é um belo adversário, foi bom, foi um jogo legal. E o Palmeiras venceu, né? Venceu um adversário forte, um adversário que poderia ter tirado pontos. E vai subindo, vai mantendo a sua ponta lá em cima, porque tem 2 times que estão chegando também com muita força, que não dão folga, né?
que são o Atlético Mineiro e o Flamengo. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado para não dar moleza para esses. O Palmeiras, quando troca os jogadores, mostra o elenco que tem. Enfim, é um dos grandes favoritos, se não o maior favorito, à conquista do título. Tem algum carro, quando você compra, esses carros novos você compra, vem o step, parece um pneu de bicicleta, né? Mas tem alguns carros que você compra, o seu carro ele tem roda, lá Tomei um liga, susto quando descobri isso pela primeira vez, sabia? Você abre lá e fala, um pneu de bicicleta, é o step, é um pneuzinho mais simples para caber lá. Mas tem carro que você compra com roda de liga e ele vem com outra roda de liga, esse é o Palmeiras. Você tira a roda de liga, põe outra roda de liga e segue o jogo. Né? Os outros não. Tira aquele pneu bonito, aquela roda, aí você põe o pneuzinho de bicicleta. Então o Palmeiras, quando pega adversários que se comportam bem como se comportou o Fluminense, tem feito o quê? Lição de casa. Lição de casa. E para ser campeão no Brasileiro por pontos corridos, essa é a receita. Está mais do que no caminho certo. O Atlético vem na cola, o Flamengo está descendo a ladeira, né? Assim, desgovernado, com muita força, né? Tá vindo para cima do Palmeiras e o Palmeiras não tá dando moleza, não pode dar moleza. Você viu, o Palmeiras vence, mas não dispara. Não dispara. Não dispara. Tem vida fácil, não. E o Alexandre Silvestre chegando lá na academia do futebol com mais notícias do Palmeiras. O Matias Vinha foi embora, o Jorge já foi anunciado e parece que tem mais jogador chegando por aí, né, Silvestre? Grande noite para você, meu amigo. Valeu, Celso. Um abraço, time Gazeta Esportiva. Antes de mais nada, quero parabenizar aqui um palmeirense fanático, que é o meu querido cinegrafista, o Márcio Gabriel, hein, Belo? Por mais esse ano de vida, um homem tranquilo, sempre sorridente, assim como a torcida do Palmeiras. Dá um toque aqui, ó. Grande Márcio Gabriel, o baianão. Valeu, querido, e obrigado também ao Osmar Menezes, o homem de pedra, que está aqui nos trabalhos técnicos auxiliando o nosso Márcio Gabriel. Palmeiras vive um momento, mais um daqueles, né, maravilhoso. São 9 vitórias consecutivas, 7 pelo Campeonato Brasileiro, 2 na Libertadores. O time não sabe o que é tomar um golzinho sequer há 4 jogos consecutivos. O Matias Vinha foi liberado para o Palmeiras para acertar detalhes com a Roma lá na Itália. Restam pequenas pendências aí para o Palmeiras confirmar a venda do Vinha. Verdão, que já contratou o Jorge até 2025, lateral esquerdo que estava no Mônaco da França, que foi revelado pelo Flamengo, que teve boa passagem com o Santos do Jorge Sampaoli, andava machucado, operou o joelho, já está na fase final, treinando com bola. Em breve estará à disposição do professor Abel Ferreira. Além do Jorge, gente, tem um outro lateral engatilhado. Palmeiras não perde tempo. Calma, filho, não precisa falar palavrão aqui, não. Tem um outro lateral chegando. Sempre tem um movimento aqui diferente, às vezes o cara atrapalha. Quem que é esse outro lateral? É um menino de 22 anos, muito bem falado pela imprensa uruguaia, joga no Peñarol. É o Joaquim Piquerez. Então tem 22 anos, o Palmeiras já está alinhando com ele a contratação. O próprio jogador já andou falando que as coisas estão bem encaminhadas. Ele pode jogar tanto na lateral esquerda quanto como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo da defesa. Então é Piquerez chegando, ainda não confirmado, o Jorge já confirmado e o Miguel Borja chegou ao Brasil, dando declarações antes do embarque de que ele está com a cabeça na seleção da Colômbia, que briga por vaga na Copa do Mundo, e também com a cabeça no Palmeiras. O Borja tem contrato com o Verdão até 2022, o Boca tentou contratá-lo, não acertou salário com o jogador, e em princípio o Borja deve ser integrado ou reintegrado ao elenco do Abel Ferreira, hein? O que vocês acham disso, hein? Jorge chegando para a lateral, esse menino do Uruguai podendo ser mais um reforço, e o Borja de lambuja para reforçar o ataque. Boa, Silvestre. E sobre o Piquerez, só para dar uma mais... O Silvestre falou dele, o Anderson Barros falou agora há pouco também com os amigos da 105 e disse que o Palmeiras já está monitorando, observando o Piquerez já faz um tempo e que a coisa está bem encaminhada. Um jovem, assim como fez com o Vinha, deve contratar mais um jovem para a lateral. Eu não conheço esse jogador, mas ok, o Palmeiras deve estar se informando.
E o Palmeiras, se fosse NBA, ele não poderia trazer tanto esses reforços assim, não, porque vai desequilibrando, né? NBA se mantém. Traz o Borja. O Borja sobra. Ele pode jogar em qualquer time do Brasil, qualquer um. Qualquer um. E vai jogar, vai ficar lá no Palmeiras na espera, de repente vai ser titular. Tipo um Pedro no Flamengo. É impressionante. É aquela história, né? Alguns com muito, outros sem nada. O Palmeiras tem Luiz Adriano, Borja, Daverson, tem o William. Não, então, e se você quiser o Dudu um pouquinho mais avançado também. Então, tá sobrando pro Palmeiras. E agora perde um, mas contrata 2 laterais. Então, a coisa tá realmente muito boa pro Palmeiras. Não é à toa que está em primeiro lugar no campeonato e não é à toa que vai brigar pelo título mais uma vez. Então, esse uruguaio eu também não conheço assim como o Flávio, mas jogador de 22 anos, deve estar sendo monitorado mesmo, como disse o Celso, pela diretoria do Palmeiras. Acho que vale a aposta, vale investimento, né? Confiando no trabalho da diretoria do Palmeiras. O Borja, nós comentávamos outro dia aqui, que é isso que o Flávio falou, que cabe em qualquer lugar, mas no Palmeiras não deu liga. Só que o Abel, ele tem sido um técnico que tem conseguido fazer, por exemplo, essa transformação até este momento, né? O menino maluquinho. O menino maluquinho também tá dando certo. Claro. Chegou, ninguém apostava mais no Daverson no Palmeiras. Não, e é caso perdido. Liberar, né? Não é? Ah, não, vai liberar, tal. O que fez o Abel? Tem qualidade? Vem cá, acho que teve uma conversa, é o mérito do treinador. E vai que essa liga que ainda não deu com Borja e Palmeiras possa dar nas mãos do Abel, que seria um baita reforço. Eu acho estranho quando você fala que não deu liga, né? Porque não... Mas ele foi artilheiro. Ele foi artilheiro. Sim, mas foi artilheiro. E a torcida não queria ver ele nem pintado, vai entender. Mas ele foi artilheiro. O Silvestre teve 2 atitudes bem legais essa semana. Hoje ele foi jogar bingo. Silvestre. E ganhou. E depois ele jogou na loteria e ganhou também. Mas ele não vai buscar os prêmios porque ele ganhou na quina e na tinquina. Então ele entregou os pontos. Boa, Flávio. Boa. O Santos cansou de chegar perto do gol do Atlético Goianiense. Perdeu inúmeras chances e no final saiu derrotado da Vila Belmiro. Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Baralhas foi atropelado por João Paulo dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Zé Roberto abriu o placar pro Dragão. 1-0. A partir daí, o Peixe teve um caminhão de chances perdidas. Sério, só deu o time da Vila no jogo. A principal delas foi esse chute aí do Felipe Jonathan, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a pressão do Santos seguiu a todo vapor. Olha essa oportunidade que o Caio Jorge desperdiçou, não dá. No minuto seguinte de jogo, depois de bomba de Marinho no travessão, o Santos até chegou a balançar as redes com Carlos Sanches, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento. Mesmo pressionado, o Dragão teve 2 boas chances. A primeira foi essa bola no travessão do Ronald, e a segunda foi esse chute do Arthur Gomes, que obrigou o João Paulo a fazer belíssima defesa. Placar final, Santos 0, Atlético Goianiense 1. Passa reto. Triste, né? Você vê o time finalizar tanto... 31 finalizações ontem o Santos teve. 31. E o Musetti nos informa que o Caio Jorge fez um pré-contrato com a Juventus, acertou, os valores básicos foram acertados, até porque há uma multa, né? Mas eles estão tentando negociar para antecipar a ida dele. Ele não precisaria ficar até o final do contrato. Ótimo para os dois, para os três, né? Para o Santos, para o Caio Jorge, para a Juventus. Se o menino acertar por lá, ele vai estar num grande time, vai estar num grande centro e onde se joga um futebol legal. E quanto ao Santos, o Santos tem limitações técnicas. E aí, quando você chuta 31 vezes e não faz nenhum gol, é um problema técnico. Não tem muito o que fazer, né? Não é um problema do técnico, é um problema técnico. Isso acontece muito e faz parte do jogo, não tem jeito. Se o Atlético Goianiense disputasse o Campeonato Paulista, ele seria campeão. Acho que ele só perdeu no Palmeiras, né? Só perdeu no Palmeiras. E esperado, né? Essa oscilação do Santos, o Diniz tem um material humano muito limitado em mãos, aí vai mais um jogador que deve perder. Se a Juve chegar agora com uma graninha a mais, aí já talvez até antecipe a liberação, pelo que nos passou o Musetti, e aí o Diniz vai dando conta daquilo que ele pode fazer. Ele colocou o time no ataque, o time criou, mas falta qualidade, né? O Marinho tem que ficar um pouco mais atento, todo jogo cartão. Ele tem que ficar atento com isso. Isso prejudica quando você já tem um elenco enxuto, um elenco reduzido, e o jogador começa a dar bobeira, dar moleza, né? É um trabalho a mais, um problema a mais para o Diniz. Perdeu o Alisson também, né? O tapa para perder, né?
Olha só, Alisson e Caio Jorge. Aí não dá, né? Não é fácil. Aí a culpa é do técnico. Então, mas o problema, sabe qual é, Celso? Também não dá para você condenar a diretoria porque não tem dinheiro, né? Não tem jeito. Tá pedindo, pelo amor de Deus, para fazer negociação. Só falta colocar a placa de venda lá na porta. Para evitar problema. O São Paulo está desesperado. Corinthians está desesperado para vender alguém. Se pintar, gente, tá tudo... Isso aí é má gestão. E não exatamente os caras que estão aí. Infelizmente, os clubes têm que vender tudo que podem porque não tem dinheiro. Está tudo estourado. Conta no vermelho... você tem que fazer qualquer coisa. Tem arrecadação. Você penhora aliança, você faz qualquer negócio, não tem jeito. Pausa no futebol para falarmos de Jogos Olímpicos. O final de semana foi bem especial para o Brasil. E o Guilherme Camarda é quem traz tudo sobre a Olimpíada de Tóquio, diretamente da nossa redação. E não tem como começarmos de outra forma que não seja falando da Raíssa Leal. Grande noite para você, Guilherme. Boa noite, Celso, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Raíssa Leal, mais conhecida como Fadinha, levou o povo brasileiro à loucura ao conquistar a medalha de prata no skate feminino com apenas 13 anos de idade e já entrou para a história do Brasil como a atleta brasileira mais jovem a subir no pódio em Olimpíadas. Ainda no skate, o Kelvin Hofer ganhou uma medalha de prata também na madrugada de sábado para domingo. E a gente também conquistou o bronze, sabe onde? No judô com o Daniel Carguini. Tá vendo a parte de skate aí também? E agora falando do vôlei masculino de quadra, hoje um jogo emocionante. O Brasil venceu a Argentina numa partida emocionante. A Argentina chegou a abrir 2-0 no Brasil, mas o Brasil virou e fez 3-2 no tie break. Jogo emocionante demais mesmo. Bom, a seleção masculina de vôlei de quadra volta quarta-feira às 9h45 da manhã contra a Rússia, certo? Também, daqui a pouco às 7h30 tem o Medina e o Ítalo Ferreira no surf masculino participando das quartas de final. Mais tarde, às 10h30, a brasileira Silvana cai na água contra Carissa Moore. Ela que é a primeira, número 1 do ranking, vai ser pedreira. Se você quiser acompanhar também o quadro de medalhas atualizado, as últimas notícias, gazetaesportiva.com. Volto com você aí, Celso. Obrigado, Guilherme. E você, Garrafa, que nunca fala de vôlei, você vai querer falar hoje? Não, então, é porque hoje na hora do almoço, né, eu recebi uma ligação de um amigo jornalista argentino, né, me ligando, falando, chupa, mandando chupa, eu nem sabia o que estava acontecendo, porque estava com outras atividades lá, com meus pais em casa e tal, e daqui a pouco chupa, como chupa tal, depois ele me liga, pô, Garrafa, desculpa, quem tá falando? É o Celso, pô. Pô, Celso, cara. Não, Celso. A Argentina meteu um 2-0, tava empolgado, e foi um grande jogo, né, foi um grande jogo. Para quem gosta de vôlei, realmente foi um espetáculo. Foi um Brasil com faca nos dentes. E claro que o skate chamou a atenção nessa madrugada. Fiquei até a madrugada. É muito legal, né? A gente sabe que das dificuldades que tem, a história dessa menina, como ela conseguiu chegar com 13 anos e por muito pouco não foi ouro. Mas muito pouco. Eu com 13 anos lá na Penha, mal falava. Melhor bobo, brincava com tatuzinhos, baita tonto. Verdade. Você faz hoje, com a idade que você tem, se apronta. Imagina você com 13 anos. 13 melhor não falar nada. 13 anos, baita de um coiola na Penha. A menina ganhou uma medalha na Olimpíada, cara. Como é que pode um negócio desse? Não, realmente, aquela coisa da evolução das gerações, não dá. E durante a competição, ela curtindo, se divertindo na competição, ela dançando. Isso é legal, né? Legal. Ela, assim, a tensão existe, mas era totalmente diferente e uma característica legal no esporte. Porque os competidores torciam para os próprios colegas. Quando tinha alguém com alguma manobra muito diferente, mesmo que fosse somar pontos a mais que a brasileira, estava todo mundo aplaudindo. Foi muito legal. Claro. Recados pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, Gazeta Esportiva. Para mim, o Crespo tem que ficar no mínimo até o final do ano. Trocar de comissão técnica agora não é o correto. Forte abraço, Albino de Guarulhos. Boa noite, Gazeta Esportiva. Quando os clubes vão ser mais profissionais aqui no Brasil, hein? Difícil, né? Então o Crespo tem que ficar no São Paulo, não tem que trocar, não. Um abraço, meu nome é Ronaldo. Até a próxima. Boa noite, eu sou o Leandro aqui de Goianás. E na minha opinião, o Crespo não deve sair, não. Porque está fazendo um ótimo trabalho e isso aí foi apenas um acidente de percurso. É isso aí, tá vendo só? A Justiça do Rio
decidiu nesta segunda-feira pela nulidade da Assembleia Geral da CBF, que mudou a forma de votação para a presidência da entidade. Com isso, a eleição do Rogério Caboclo para a presidência em abril de 2018 está anulada. Como a decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso. De acordo com a sentença, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, foram nomeados para comandar a entidade por 30 dias. Antônio Carlos Nunes, que comanda interinamente a entidade, ainda permanece no cargo. Na teoria, ele vai trabalhar junto com Landim e Bastos. Os dois ainda não responderam se aceitam a missão. Que loucura isso, Flávio. Porque os dois, se eles... porque com a anulação da eleição, não tem mais aquela história de necessariamente serem vice-presidentes. Cai todo mundo, vice também não existe mais vice-presidente. E aí todos são candidatos em potencial, inclusive o Reinaldo, inclusive o Landim. São presidente de clube, presidente de federação, e eles teriam que, para aceitar o cargo, não concorrerem. Eles teriam 30 dias para montar a eleição, mas eles não podem ser candidatos. Não sei se isso interessa. O Reinaldo, por exemplo, é um candidato em potencial, tem uma federação forte, né, sob o comando dele. Isso tudo é muito claro, né? O aspecto político, tá fraquinho o Caboclo, né? Porque o Ricardo Teixeira cansava de cometer irregularidade, não acontecia nada. Então a justiça, ela funcionou no esquema político. O Caboclo realmente ele estava tentando retomar o cargo e aí já anularam logo a eleição. Ele não é mais presidente, não foi presidente, não valeu a eleição. Claro que tudo cabe recurso, mas a gente sabe também que nada funciona de acordo com a lei, sim de acordo com a política. Politicamente parece que ele está bem fraquinho. Você e o Silvio já saíram candidato à presidência da Federação Paulista de Futebol como protesto, né? Como gozação, foi uma bela gozação. Foi muito legal na Brigadeiro. Descemos a Brigadeiro de fraca e cartola numa carroça para economizar combustível, porque viramos cartolas. Foi um momento muito divertido e na nossa pauta, se a gente ganhasse a eleição, nós renunciaremos no dia seguinte para o presidente de São Paulo, Antônio Lima Nunes Galvão, que em contrapartida voltou na nossa chapa. E de lá para cá não mudou absolutamente nada. Continua a mesma bagunça e só vale lembrar que cabe recurso porque a decisão foi em primeira instância, né? Então... É isso aí. O torcedor corintiano ainda comemora as chegadas de Juliano e Renato Augusto e está à espera do desfecho da negociação com o atacante Roger Guedes. O anúncio oficial por parte do clube parece ser uma questão de tempo. No jogo contra o Flamengo. Revelado pelo Criciúma, ele apareceu como promessa no Palmeiras em 2016 em uma passagem marcada por gols e algumas polêmicas. Mas Roger Guedes ganhou o protagonismo mesmo quando foi emprestado ao Atlético Mineiro, clube pelo qual acumulou grandes atuações. Em 2018 foi para a China e manteve o ritmo no Shandong Luneng. Em 53 jogos foram 27 gols e 10 assistências. Na última temporada por lá, aliás, impressionantes 12 gols em 17 jogos. Sem jogar desde dezembro, mas ainda com o salário em dia, Roger Guedes tenta a rescisão com o clube chinês para retornar ao futebol brasileiro e as conversas para isso avançaram bem nos últimos dias. O Corinthians vem monitorando de perto, mas prega cautela na negociação. Mesmo com quase tudo acertado entre o timão e o jogador, a parte burocrática da rescisão e até a concorrência do mercado nacional geram apreensão. Mas se o Corinthians já era um provável destino para o atacante de 24 anos, que possui amigos no elenco como o lateral Fábio Santos, depois de uma live realizada neste domingo, ficou bem evidente que o Coringão deve mesmo ser o clube escolhido por Roger Guedes. Tem alguém mais para chegar no Corinthians ou não? Você está sabendo de alguma coisa? Se alguém vai chegar no Corinthians? Tem alguém mais para chegar? Esta semana, conversando com nossos empresários, está chegando uma bomba no futebol brasileiro. Não? Está chegando uma bomba. Ele acho que dá para ele jogar no Corinthians com uma certa tranquilidade, né? Se o Corinthians não estiver fazendo uma bobagem, estourando orçamento e tal, é uma baita contratação. Joga fácil no Corinthians, já teria o Mosquito de um lado e o Roger Guedes do outro, com o meio campo mais fortalecido. Fica um time que dá para brigar, para ficar tranquilo com o risco de rebaixamento, brigar para o Sul-Americano e tal. De repente, uma pré-Libertadores seria realmente um reforço bem interessante. E ele está muito atento às coisas do Corinthians, porque nessa live, né?
eu vi alguns trechos e ele fala, lá no Corinthians tem negócio de tocar sirene quando chega um bom jogador, ele imita a sirene, né? Então, as informações... Botou um casaco preto para não ficar de verde. Tem tudo isso. Fala de Mundial, enfim, tudo sinaliza. Agora, eu mantenho aquela cautela, né? Pertence aos chineses. Vamos aguardar, se liberar. Pelo jeito tem um otimismo muito grande por lá. Mas negociações à parte, hoje tem Corinthians em campo diante do Cuiabá fora de casa. E o Jonas Campos está na nossa redação para falar dessa partida que é muito importante para o Corinthians em termos de classificação. Grande noite para você, Jonas. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, 8 da noite, teremos Cuiabá e Corinthians lá na Arena Pantanal, Mato Grosso. Um duelo, por sinal, inédito na história do futebol brasileiro. Nunca aconteceu esse jogo. Duas equipes que também concorrem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Garrafa brinca que esse é o campeonato do Corinthians e ele fala bem uma verdade aí, porque as equipes são separadas neste momento por 2 pontinhos. Se o Cuiabá vence hoje, passa o Corinthians na classificação. Corinthians que é o 12º, Cuiabá o 15º. Cuiabá, por sinal, vem de 2 vitórias consecutivas e o Corinthians de 2 derrotas. O torcedor corintiano já vem, montando o campinho dele com o Renato Augusto, Juliano, até sonhando com o Roger Guedes, que a gente agora comentou nessa matéria aí sobre a situação de momento, mas Silvinho ainda não conta com esses jogadores. O Roger Guedes, obviamente, porque ainda não chegou, busca a rescisão. Renato Augusto e Juliano já trabalhando, mas estreia só a partir de agosto. Então, provável Corinthians para hoje, muito provavelmente Silvinho mantendo a base dos últimos jogos. Uma equipe que a gente coloca na tela: Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Vitinho e Gabriel. E lá na frente, Gustavo Silva, Mosquito, o Matheus Vital e o Jô. Esse é o provável Corinthians. Daqui a pouco sai a escalação oficial. Do lado do Cuiabá, uma safra de ex-corintianos. Marlon, Wendel, Cleison, Elton. O torcedor corintiano está com medo da chamada lei do ex. Veremos, mas daqui a pouquinho, 8 da noite, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Corinthians, gente. Valeu, Jonas. Obrigado pelas informações do Corinthians. Se for ultrapassado pelo Cuiabá... Mas é pau a pau, João. Pau a pau. É o campeonato do Corinthians. É o clássico do campeonato do Corinthians. É um coletivo. Lembra do velho coletivo? O time A contra o time B, velho. E o Cuiabá perdeu muito pouco no campeonato até agora. E detalhe, como tem muito ex-jogador ali, os caras, querendo ou não, eles têm uma motivação. Tem uma motivação a mais. E quem não quer jogar agora vão ver. Quem não quer jogar contra o Corinthians? É vitrine. É vitrine. Hoje a galera vai estar assistindo. Então, é jogo complicado para o Corinthians. O Silvinho tem que tentar extrair ao máximo desse elenco que ele tem em mãos, até que em agosto ele possa contar com o Juliano, Renato Augusto e, quem sabe, com o Roger Guedes. É jogo duro para o Corinthians hoje. Aí já muda o patamar. Resultado da enquete. A diretoria do São Paulo já deveria pensar na troca do comando da equipe e a maioria respondeu que não. Olha o pessoal sensato. 65% dos votos. Rapaz, me surpreende essa serenidade do público, né? Se a gente ajudar, a gente muda essa cabeça. Sabe, não perdeu no sério. Não creio nisso. Você pode ter certeza. Não creio. Você pode ter certeza. CBF com intervenção. Nós temos grande influência nessa história de começarem a fazer onda em rede social e tal. Se esses caras começarem a ser ignorados, a gente pode mudar uma filosofia e vai ser muito melhor para o futebol brasileiro. É isso aí. Flávio, forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Garrafa. Tchau. Amanhã, Michele Janela está de volta, hein? Volta das férias, toda linda. A gente se vê amanhã, então. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.